Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Falar a Quem Se Identificar. Meu nome é Letícia Branco e eu estou aqui mais uma vez para mais uma reflexão, mais uma troca de ideia. Embora, como eu sempre diga, esse é um vídeo do qual é um monólogo, né, onde só eu falo e, bom, os espectadores, no caso vocês assistem aí, a gente tem o espaço ali dos comentários ou até mesmo, né, para refletir e trazer algo de bom aí pro pensamento, para o dia a dia, para a evolução de cada um. Bom, a premissa desse canal, como eu sempre digo, é falar a quem se identificar. Eu não venho aqui como uma mestra de todas as ideias ou de todas, né, de toda a maturidade, não, muito pelo contrário, eu tô no meu processo evolutivo, assim como todo mundo aqui na Terra, né? Tô no meu processo de maturidade, e aí eu venho trazer esse processo aqui, né, compartilhar ele com vocês e dessa forma, dessa maneira, encontrar com que tenham pessoas com que se identifiquem, porque eu sei que nós num processo de vida, né, de viver, de vivência, de evolução, a gente vive muita coisa achando que a gente tá passando por aquilo sozinhos, que ninguém passa pelo mesmo, que ninguém sente o mesmo, a gente se sente muito solitário, principalmente na sociedade atual, onde a gente se compara muito com o outro, em detrimento do nosso próprio bem-estar, ou seja, a gente vê um outro conquistando grandes coisas que a gente julga ser grandes coisas ali, né, através da rede social a gente vê a vida dos outros e a gente não sabe na sua totalidade o que a pessoa está passando. Então a gente não consegue buscar aquele ponto de identificação que, é claro, a gente não está aqui só para se martirizar ou através da melancolia falar: "Ai, estamos todos passando pela mesma coisa ruim ou triste". Não, até mesmo as coisas boas. A gente não consegue saber de fato o que aquela pessoa está passando, a gente só vê ali a superfície, né. E aí isso traz uma solidão muito grande, do qual a gente não consegue compartilhar vivências verdadeiras, sentimentos verdadeiros, porque muitas vezes a gente vê pessoas ali que demonstram estar vivendo uma vida completamente linda, aquele famoso comercial de margarina, né, na internet. E aí a gente olha pra nossa vida e às vezes a nossa vida aparentemente também tá ok, só que a gente não tá se sentindo bem, ou tá se sentindo confuso, ou não tá se sentindo satisfeito da onde a gente tá. E aí a gente olha para aquele padrão da internet, olha para aquele padrão da vida das pessoas e fala: "Mas esse é o certo, eu deveria estar bem. Mas espera aí, será que aquela outra pessoa também está super satisfeita com tudo aquilo? Será que aquilo é realmente a totalidade da vida dela?". Então a gente precisa entender um pouquinho por que que a gente sente de tal modo. Que um padrão de felicidade, um padrão de vida não existe. E que a felicidade em si, ela não deve ser a única busca nessa vida, porque se a gente viver em busca da felicidade, a gente nunca de fato vai ser feliz, a gente vai viver a busca o tempo todo. E como a felicidade é como qualquer situação, sentimento, enfim, tudo na vida é cíclico, ou seja, tem um momento que a gente está vivendo plenitude, feliz, e de repente acontece algo, ou simplesmente a gente tem uma baixa ali na vida, e aí a gente não pode se comparar nesses momentos, né? Assim, do qual a gente só vê a vida de todo mundo na sua superficialidade, não que a vida dos outros sejam superficial, mas a gente só vê a superfície de tudo e acredita que só nós estamos nos sentindo daquela maneira. E aí eu trago esse canal para entender que não é só você, não sou só eu que nos sentimos confusos, magoados, tristes, apáticos muitas vezes, e também felizes, empáticos e entusiasmados em outros momentos, mas como a gente também consegue passar por essas situações e por esses momentos de uma maneira mais tranquila, entendendo que a vida em si é vivida na sua simplicidade e pureza, da melhor maneira. Ou seja, se a gente for em busca da grandiosidade da vida, a gente vai ver que ela está nas pequenas coisas. Então é através dessa identificação e desse compartilhamento de situações, sentimentos, né, e reflexões, eu acho que a gente consegue não se sentir tão sozinho. Acho que eu enchi muita linguiça aqui no começo desse vídeo, mas eu gosto sempre de dar uma introduçãozinha sobre o que o canal traz, porque tem muita gente que vem aqui e só assiste, tem gente que não se inscreve,
curte o vídeo e tal, mas que vê uma única vez. E tá tudo bem também, se você veio aqui como espectador único, viu uma única vez, falou: "Pô, legal o que essa mina falou, não vou seguir ela". Acontece, às vezes a vida é tão assim, a gente não para ali pra: "Ah, vou seguir mais o conteúdo, vou ver mais o conteúdo dessa pessoa". E tá tudo bem também. É claro, eu prefiro que você venha aqui, se inscreva no meu canal, deixa seu like, né, e tudo mais, pra mim é mais é um incentivo a mais pra eu continuar aqui. Mas se for um visualizador único, você entender um pouquinho, né, do que se trata também. E pra quem já tá aqui de alguns vídeos, já acompanha um pouquinho do canal aí, que tá ainda engatinhando e no seu começo, né, mas como eu disse já desde o primeiro vídeo, não tenho os melhores recursos, não tenho, né, a expertise para fazer ali um canal do YouTube, edição de vídeo, mas eu tinha vontade de começar, então eu comecei com meu celularzinho que não tem a melhor das câmeras, que não então não é, né, o suprassumo aí da gravação, a gente não tem ali a melhor qualidade de edição, afinal nem edição eu faço, é raro os vídeos que eu consigo ou preciso fazer alguma edição, então são vídeos muito fluidos que eu só sigo ali, né, na ideia. E a gente tem uma novidade, alguém reparou? Uma leve e simples novidade, estamos com um microfone, é um microfone simples, ainda de baixa qualidade, não assim, né, criticando, mas foi o que eu pude agora adquirir, mas é um teste que já estou fazendo, porque o áudio do vídeo costuma vir meio, eh, abafado, baixo, por conta de eu gravar diretamente, né, na câmera nativa do celular, então acaba assim, como é um celular simples, né, não tem naquela qualidade, então aos poucos eu tô buscando trazer um pouquinho mais de qualidade aí para o canal. Bom, sem mais delongas, como vocês podem ver pelo título, autossabotagem. Por que este tema? Bom, eu acredito que é um tema muito comum para muita gente, se não para todo mundo, mas para alguns um pouco mais, para alguns um pouco menos. Então, assim, todo mundo em algum momento da vida chegou a se autossabotar. Algumas pessoas acabam se autossabotando o tempo todo. E pra mim é uma coisa, assim, um tema que eu trago por eu ter vivido muito autossabotagem. E eu não vou nem dizer até então, porque, ó, tô com o microfone, os vizinhos ligaram aqui um aspirador, pode ser que ainda saia o barulho, mas vamos fazer o teste. Aqui é agora, pra gente descobrir se vai sair. Mas enfim, a autossabotagem me acompanha desde muito nova. E até eu entender o que era autossabotagem, era a famosa frase que eu sempre usava: "Mas por que tudo pra Letícia é tão mais difícil?", falando na terceira pessoa. "Por que que é tudo mais árduo? Parece que eu tenho mais dificuldade para as coisas". E aí até a gente começar a assimilar uma coisa com a outra e entender que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, a nossa mente, aliás, a nossa mente ela não é nossa inimiga, nós tornamos ela nossa inimiga, nossos pensamentos. Da gente entender o poder que uma mente, um pensamento tem de moldar a nossa realidade, a neuros se você for estudar neuroplasticidade, entender a química do cérebro, se você for entender como, nós somos realmente alquimistas da realidade, ou seja, nós moldamos o nosso nós mesmos, o ser, o nosso ao redor, tudo com o nosso pensamento, a gente começa a tomar mais cuidado com o que a gente pensa. E a autossabotagem ela tá muito atrelada, infelizmente, à autoestima, ao medo de desagradar, ao medo de ser visto como falha, ser vista errando, ou ser vista como, de repente, uma pessoa ruim, porque a gente se cobra muito, né, pra fazer bem ao próximo, pra ser visto como um ser humano bom. E a gente se esquece que a gente tem o direito de errar e aprender com nossos erros e assim nos tornarmos melhores. Então, um ser humano que vive em base de medo de errar, ele vai errar constantemente, porque o erro ele é uma lição. Não quer dizer que eu vou fazer algo que eu sei que de fato vai eu vou não vou nem usar um exemplo muito forte, mas vou andar 100 por hora numa via expressa sem capacete, numa moto. Não, não é isso, a gente não vai sair que nem louca aí pela vida. Mas é entender até que ponto o medo é nosso aliado e até que ponto ele é nosso autossabotador, né. E eu falo isso porque minha vida inteira foi baseada na autossabotagem. Desde pequena, eu sempre tive muito medo de ser vista,
Eu sempre tive muito medo de ser ouvida. Olha que loucura. Eh, era em contrapartida uma vontade e um medo. Então eu queria ser vista, eu queria ser ouvida, eu queria ser valorizada. E aí eu tinha muito medo de botar a cara a tapa para isso, porque aí eu ia ter que encarar as consequências, ou seja, a responsabilidade disso. E tudo é uma responsabilidade, né, querendo ou não na vida, quando a gente assume alguns riscos, vem as responsabilidades. Então começou no meu estudo, né, então na escola eu tinha muito medo de eu queria muito aprender, eu queria muito ser vista pelos professores, mas eu tinha muita vergonha de levantar a mão, de falar que eu sabia a resposta, até que foi o momento que eu parei de saber a resposta, ou seja, eu parei de buscar a resposta para as coisas, porque eu não queria levantar a mão. Então eu comecei a me autossabotar, comecei a ter dificuldade na escola, dificuldade de sociabilidade ou socialização? Enfim, de interagir com meus colegas, eram poucos os quais eu tinha ali uma amizade, então consequentemente sofri bullying também por me excluir, e assim foram, né, em vista de muitas coisas eu fui crescendo com a autossabotagem. Aí chegou o fim da escola, eu mal estudava, eu sempre tive muita facilidade para aprender temas novos, mas por ter essa facilidade, eu teria que me esforçar para aprender mais, ou seja, se já era fácil para eu aprender, então eu tinha que me dedicar e absorver mais conteúdo, porque assim eu teria, né, grandes grandes conquistas ali na no âmbito escolar, né, teria evoluído mais, mas eu tinha medo de apresentar um trabalho na frente da turma, tinha medo de tantas coisas que eu sabia que eu era capaz, mas a minha autoestima era tão baixa que eu fui me podando. E aí eu não passei no vestibular, e aí para arrumar emprego, eu ia para a empresa, fazia entrevista, passava, eu sempre nossa, rara as vezes que eu não passei numa entrevista, porque eu fiz muitas. Então eu me dedicava ali no começo, aí quando eu começava a ver que vinha mais responsabilidade, quanto mais eu me dedicava a algo, eu me autossabotava, desistia, não continuava no emprego, e assim foi por muito tempo. Até que teve um tempo que eu me estabilizei, comecei a me dedicar um pouquinho, e as coisas foram fluindo, mas ficaram ali, né, estagnadas na minha vida. E quando as coisas ficaram estagnadas, foi um momento de qual eu me senti muito desconfortável, que eu sabia que eu precisava evoluir. Só que para evoluir a gente tem que se dedicar. E eu não tinha coragem. Eu tinha tantos desejos, tantas vontades, e eu sempre me podava, me podava. Então eu fui tentando, e aí conforme eu ia tentando, eu ia desistindo, desistindo e desistindo. Sem entrar em muitos detalhes, eu tentei vários ramos nessa vida, trabalhei de diversas coisas inimagináveis, assim, que eu digo, não são coisas assim, ai, que empregos diferentes, mas diferentes um dos outros, né? Então já, né, sem querer expor muito, mas eu já fui recepcionista, já fui modelo de prova manequim, já fui atendente em, em academia, já fui atendente em quiosque de praia, e é que depois, né, eu vou entrar em mais assuntos, talvez nos vídeos mais pra frente, mas enfim, já trabalhei de diversas coisas. Hoje eu trabalho com apoio inclusivo com crianças com alguma questão, neurodivergência, deficiência em escola da prefeitura. Até eu chegar a esse ponto, foi diversos acontecimentos, diversas experiências. E foi um ponto do qual eu nem imaginava que eu chegaria, mas que eu queria muito. E eu ainda estou no meu processo. Eu desisti da faculdade diversas vezes. Não, 2 vezes, né, diversas vezes já é muito, né. 2 cursos que poderiam já ter sido concluídos, do qual eu já poderia estar atuando na minha área. Então a autossabotagem, né, dando um resumo ali da minha vida ali, fazendo uma autobiografia bem resumida, ela me acompanhou até o momento do qual eu percebi que eu tinha tanta capacidade de conseguir conquistar tudo que eu sempre quis, tão mais nova, que eu só não fiz isso por conta da minha autoestima. A minha autoestima me derrubou. Não é que o mundo ele é difícil, as oportunidades elas existem, mas a gente também as faz. Hoje eu mudei um pouco em relação ao destino. Eu tinha muita crença e eu ainda creio que a gente tem um plano divino traçado para nós nessa vida, mas um destino muito fixo, não. Eu acredito que a gente faz o nosso destino. Então, até eu me dar conta disso, até eu perceber que
não tem jeito, não tem como fugir do esforço, não tem como fugir da consistência para chegar em algum lugar. Me levou muito tempo e muito murro em ponta de faca, muitas perdas que na verdade acabaram se tornando ganhos com o tempo, né. Então dificuldade de me relacionar, dificuldade de me manter no emprego, dificuldade de me manter nos estudos, tudo isso foi necessário para eu entender que estava tudo atrelado à minha autoestima e o meu medo de decepcionar. Com isso eu me decepcionava o tempo todo, então quando eu estava alcançando algo maior, nossa autoestima vem aquela vozinha e fala: "Epa, espera aí, será que você precisa disso mesmo? Será que agora é o momento para isso? Ah, mas vai demandar tanto esforço se a gente não deixar um pouquinho mais lá para frente". Relaxa, dá uma acalmada, você não precisa correr contra o tempo. E realmente, hoje eu vivo num momento do que eu acho que a gente não precisa correr contra o tempo, a gente não precisa estar desesperado para alcançar as coisas na vida, mas a gente precisa ter consistência. E essa foi sempre a minha dificuldade. Então, assim, eu acho que a gente precisa dar pausas quando é necessário, a gente precisa respirar quando é necessário, a gente precisa recalcular rotas. Eu sempre trago isso nos vídeos, falo sempre isso. Calcule a rota quando necessário, mas não pare de vez. Assim, de vez, né? Por muito tempo, porque para voltar é muito mais doloroso, é muito mais difícil. E ultimamente eu adotei uma postura muito diferente na minha vida do que eu vinha trazendo nos últimos anos. Eu tive que chegar, né, realmente ali a um ponto bem baixo da minha vida, a sentir que eu não era mais eu, ao ponto de eu nem saber quem eu era, de não saber para que lado ir, para que caminho ir, porque todas as minhas ideias fixas do que iam acontecer na minha vida parece que evaporaram, sumiram. E eu tive que me desprender da dependência emocional, eu tive que me desprender da da minha baixa autoestima, eu tive que me desprender do meu medo de decepcionar, eu tive que me desprender de tanta coisa, ao ponto de me ver nua, né, assim, eu digo: "Tá, agora eu tô aqui, meu destino vai ser feito a partir de agora, eu vou construir". E aí quando a gente começa a construir nosso destino do zero, perto dos 30 ou em qualquer outra idade, mas principalmente quando a gente já passa ali do começo dos nossos 20, é um desafio do qual vem muito medo, vem muita autossabotagem na cabeça, e vem muita. Só que hoje eu consigo reconhecer os padrões, e eu acho que isso é muito importante na autossabotagem. A gente começar a entender quais são os padrões que ativam os gatilhos dos nossos medos. Ou seja, normalmente é quando a gente está conseguindo e chegando no melhor ponto do que a gente está tentando. Então, às vezes, a gente tá ou é quando a gente tá muito parado e a gente precisa começar e a gente fica inventando desculpa pra começar, ou quando a gente tá indo muito bem, e aí a gente precisa criar mais força de vontade, mais responsabilidade, mais consistência, e a gente fala: "Epa, vai demandar mais esforço". E aí eh, a nossa zona de conforto, ela começa a apitar: "Volta pra cá, volta pra cá". Só que a gente sabe que essa zona de conforto, ela é muito desconfortável, ela só é confortável por ser familiar. Eu sei que ali eu não tô sendo vista, não tô sendo ouvida, ninguém vai me julgar, mas eu não tô crescendo, eu não tô evoluindo, eu não tô indo pra nenhum lugar, e até rimou. Então, é muito importante a gente entender que pra gente crescer e pra gente parar de se autossabotar e se podar, e parar de ouvir essa voz na nossa cabeça de que: "Espera aí, será que vale a pena? Ai, mas dá muito medo. Ai, eu vou ter que acordar mais cedo, eu vou ter que me esforçar mais, eu vou ter que abdicar de algumas outras coisas na minha vida, da qual me traz um certo conforto e um certo descanso". Vai ter. E vai ter momento que você vai poder também descansar, vai ter momentos que você também vai poder dar uma pausa ali, um stop, mas não parar, não para de jeito nenhum. E aí, é o momento mais difícil, é quando a gente decide tudo que aquilo que a gente sempre adiou, tudo que a gente sempre deixou estagnado, "Ah, mais pra frente isso vai acontecer, mais pra frente isso vai acontecer, mais pra frente isso vai acontecer", a gente decide que não tem mais pra frente, a gente para de ver o futuro. Eu acho que o segredo muito grande pra mim, que funcionou pra mim
para parar com a autossabotagem, que eu ainda tô no meu processo, e é, como eu sempre digo, um processo de maturidade e evolução, ele não é linear, ele não é, assim, crescente, ele vai ter umas paradas, ele vai ter uns regressos, ele vai ter umas curvas, mas é importante que a gente continue. E para mim o que funcionou muito foi começar a não colocar um plano muito longo para o futuro. É claro que a gente precisa ter plano, a gente precisa ter foco, mas ou seja, é literalmente focar no agora. Um grande exemplo, ó, tô até com roupa de academia, We Are Strong Together, nós somos mais fortes juntos, acredite nisso, esse canal também traz essa premissa aí de que somos mais fortes juntos. Eu acabei de voltar da academia, e a academia sempre foi algo pra mim do qual eu tive um certo momento na minha vida do que eu fui muito consistente, eu tive muitos resultados, e aí eu parei, e aí eu voltava, parava, voltava, parava, voltava, parava, autossabotagem, enfim, muitas coisas também que aconteciam que faziam com que eu parasse e voltasse. E o que tá me ajudando a focar mais hoje, seja na academia, seja a não desistir de um caminho que tá só no começo, tá trazendo os frutos aos poucos, eu: "Ai, mas ainda não tá lá, ainda não tá lá", é não ficar olhando para o amanhã, é saber que o amanhã ele vem, mas ele só vem com mais satisfação se eu olhar para agora. Então: "Putz, hoje tô cansadinha, tô com preguicinha, vou não, vou amanhã". Que amanhã? Não, esse amanhã não existe. O amanhã ele não existe até que ele se torne o hoje. Então, como o amanhã não existe até que ele se torne o hoje, se hoje eu não tô extremamente mal, cansada, indisposta, porque também eu não vou me forçar, né? Porque o amanhã também precisa existir com que eu esteja bem. Então, eu tô morrendo numa cama, deixa eu levantar e vou pra academia. Não. Mas se eu tenho condições de ir, é só uma preguiça, o amanhã ele não existe. Eu preciso estudar, mas calma. Tô no feriado. Isso é uma coisa que eu ainda tô falhando, tá? Eu tô trazendo aqui pra falar, pra também me incentivar e mostrar que eu também ainda não sou esse ser tão evoluído, não. Tô falhando nos estudos, mas se eu tô no feriado, eu preciso descansar. Tudo bem, a gente tem que descansar, mas espera aí, eu descansei, vou descansar o feriado todo, chega amanhã, cansada do serviço. Eu não sabia que eu estava tão cansada, não vou conseguir estudar. Então, assim, o amanhã não existe pro estudo, vou estudar hoje, nem que seja um pouquinho, nem que seja menos. O amanhã ele não existe. Eu preciso terminar aquele projeto. Deixa para daqui 2 semanas que eu vou focar um pouquinho assim, nisso aqui agora. Vou dar uma relaxada. Relaxa um pouquinho, mas o amanhã não existe. A próxima semana não existe para um projeto que tem tempo de finalizar. Então, assim, é claro que a gente não vai viver com uma ansiedade latente gritando. E esse fato de o amanhã. Agora eu baguncei todo meu cabelo, gente. É uma coisa que eu também preciso melhorar gravando meus vídeos, parar de mexer no meu cabelo. Mas enfim, uma coisa também que vai ajudar na ansiedade de pensar no que o amanhã não existe, é pelo fato de que se o amanhã não existe, eu não preciso ficar pensando no amanhã. Qual vai ser o resultado disso amanhã? Qual vai ser o resultado disso amanhã? Meu Deus, qual vai ser o resultado disso amanhã? Não, eu tô fazendo o meu melhor agora. Então, é isso. Eu fui pra academia, e não fiz o melhor dos treinos, mas eu fui. Eu preciso estudar. Mas quem sabe amanhã eu estudo. Hoje eu vou dar uma descansadinha. Espera aí, eu tenho tempo para estudar meia horinha hoje? Vou estudar hoje. O amanhã não existe. E aí eu não vou pensar no resultado que você vai me dar no amanhã, porque o amanhã não existe. E aí quando você for ver, passou vários amanhãs, vários ontem, vários hoje amanhã, e aí passou um mês, dois, três, e o resultado todo veio. E você falou: caramba, tudo porque eu olhei para agora e continuei. Então, quando essa vozinha vir na cabeça falando: "Opa, espera aí, tá ficando muito sério isso aqui, acho que eu não dou conta", lembra que isso é sua autoestima querendo te trazer para baixo. Lembra que isso é a comparação que você faz com os outros querendo te trazer para baixo. Isso é quando você pensa que a sua motivação vem do que você enxerga, não do que você traz dentro de si. Porque motivo, ele nunca vai ser externo. Inspiração, sim, as inspirações podem vir de você se inspirar em outra pessoa, se inspirar numa situação, se inspirar num modelo de vida que você quer ter, mas que não precisa ser tão, assim, né, fixo, mas que você quer alcançar, você pode se inspirar. Mas quais são os seus motivos? Eles são internos. Então olha para dentro de si,
Toda vez que você pensar: "Putz, vou desistir, não vai dar certo", como é que tu sabe se o amanhã não existe? O amanhã não existe, cara. Então não tem como a gente saber se vai dar certo ou não, ao menos que a gente tente, faça acontecer. E a gente vai errar, vai dar murro em ponta de faca, vai insistir às vezes em projetos que são também feitos para serem terminados, parados, porém, até mesmo esses projetos que são feitos para pararem, serem terminados, eles nos mostram os outros caminhos dos quais a gente pode seguir para alcançar uma melhoria. Então é através da tentativa. Então também aquela parte da autossabotagem de nem começar, ela é muito perigosa, que a gente pensa: "Ai, mas não vai dar certo, não vai dar certo quando? Quando? Em que momento? Qual é a data? Qual é a data e qual é o ponto ali que você já descobriu que não vai dar certo?". A não ser que não esteja dando. Se não tá dando certo, aí você para, recalcula a rota, muda de projeto. Mas se ainda nem chegou lá, como é que tu sabe? Então vamos refletir sobre isso, sobre a autossabotagem. Que ela vem muito em base da nossa autoestima, então você é sim capaz tanto quanto os outros, ou até mais, dependente de quem você tá ali se espelhando, né. E que a sua motivação ela só pode vir de você mesmo. Não vai vir do seu amigo que vai estar ali: "Vamos amigo, vamos, 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 você consegue". Aquilo é um incentivo, é uma inspiração, é muito bacana que a gente tenha, mas se a gente não tiver, para não falar outra palavra, ó, se dane, vou seguir em frente mesmo assim, porque os meus motivos são meus, é uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida financeira mais saudável, uma vida mentalmente mais saudável, enfim. Eu acho que o principal dessa vida é a palavra saudável, a gente precisa estar saudável em todos os âmbitos. Então eu não preciso ser eu, né, tô falando por mim, eu acredito que na maioria de nós não precisa, a gente quer, mas eu não preciso ser rica, milionária, não preciso estar com tal status de vida, nem nada do tipo. Mas eu preciso ter uma vida financeira saudável para que eu não viva em constante conflitos dentro de casa, ansiedades, medos, necessidades. Então assim, é a gente viver com base no que a gente, né, consegue suprir e ter também ali a vantagem de ter um lazer e também ter, né, uma vida mais, sólida, né, não viver andando ali na corda bamba. Então a gente precisa ter uma vida financeira mais saudável, a gente precisa ter uma vida mental mais saudável, uma vida física mais saudável. Então quando a gente foca no que é saudável, a gente entende que o simples constrói o todo. Então, a autossabotagem também vai funcionar quando a gente for muito ganancioso. Se a gente olhar para a vida e só ver o que a gente pode ter de matéria, de físico, a gente vai se autossabotar também o tempo todo, porque não vai trazer a satisfação que é entender o quanto o simples é que constrói a vida. É o acordar, é o compartilhar a vida com as pessoas que você ama, é o do café da manhã ao jantar que você pode ter no seu dia, então suas refeições, é poder trabalhar e perceber que você tem capacidade de ser forte para trabalhar, é tudo isso, entendeu? Então a gente percebe que a vida ela é muito valorosa entendendo a nossa capacidade interna. Bom, eu não sei se ficou muito confuso o vídeo, eu quis trazer ali um pensamento meu, uma situação minha e como eu me sinto em relação a esse tema. Espero que tenha feito algum sentido. Se tiver algo a acrescentar, algo a falar e quiser dizer aí nos comentários, estamos abertos para isso. E, bom, é isso. Um beijo, fiquem com Deus.